Queria hoje você pode sentar, começar nossa reflexão, aquilo que a gente vai conversar e o que a gente vai pensar juntos, em cima do texto de 1 Coríntios 15, 3 a 5, quando Paulo resume o Evangelho dizendo: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Esse texto, sem dúvida nenhuma, ele sintetiza a mensagem do Evangelho. Ele fala o que nós estamos celebrando hoje, desde ontem, da morte de Jesus Cristo, a amanhã, a ressurreição de Jesus Cristo, a Páscoa. Ele trabalha exatamente este movimento. Cristo morreu, mas ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia. Falar da Páscoa hoje é falar da morte e ressurreição de Cristo. Olhando para esse texto, o texto ele nos chama a atenção naquilo que Paulo nos chama a atenção. Ele começa dizendo: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. E ele fala de que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ele acrescenta duas vezes, dizendo que é segundo as Escrituras. Paulo ele tem aqui a preocupação de fazer uma introdução, um prelúdio ao Evangelho. Antes dele falar e explicar a mensagem inteira, ele vem falando e explicando daquilo que ele acredita. E ele começa com uma afirmação dizendo: o que primeiramente lhes transmiti. Aqui ele não está preocupado em colocar isso numa linha do tempo, dizendo: olha, a primeira coisa que eu recebi, o primeiro pacote que me foi entregado, o primeiro movimento daqueles que chegaram, o que o correio trouxe para mim no primeiro movimento é exatamente isso que eu estou explicando. Paulo não está preocupado em colocar isso dentro de uma linha do tempo. A preocupação dele é em relação à importância. Ele diz: o que eu coloquei em primeiro lugar, o que eu estou trazendo à frente de tudo, o que é de fato importante ser lembrado, o que eu e você precisamos ter na mente e no coração, é isso primeiramente que lhes transmiti, o que também recebi. Segundo, Paulo afirma que são coisas que estão na Escritura. E são coisas que aconteceram primeiro, para depois, que elas foram predestinadas, prescritas, foram determinadas primeiro, para depois serem vividas ou vivenciadas. Ele não traz aqui algo que ele relata depois de ter acontecido, mas ele traz aqui algo que havia sido predito. Ele diz: conforme as Escrituras dizem, conforme estão nas Escrituras. Eu não estou trazendo um fato novo, mas eu estou trazendo um fato velho. É incrível quando você lê os Evangelhos, o número imenso, mas imenso de citações que apelam para o que estava acontecendo na condenação e morte de Jesus Cristo e os exemplos de tudo aquilo que havia sido ou que estavam descritos no Velho Testamento. Por exemplo, ele foi vendido por 30 moedas de prata. E você sabe que Judas fez este movimento. Isso é algo que havia sido profetizado em Zacarias no capítulo 11. No mesmo livro de Zacarias, o dinheiro dessas 30 moedas de prata, quando Judas ele fica arrependido e devolve, eles não podiam usar esse dinheiro. Então diz que eles compram um campo chamado Oleiro, que foi um cemitério, que até hoje existe esse cemitério, e este dinheiro foi atirado para o oleiro, e isso tinha sido profetizado, predito, também em Zacarias capítulo 11. Os discípulos abandonaram Jesus, e o próprio profeta Zacarias, no capítulo 13, fala a respeito disso. Bateu-se em Jesus, cuspiu-se em Jesus, e Isaías capítulo 50 previu tudo isso.
Jesus ficou mudo diante dos seus acusadores, e o profeta Isaías, no capítulo 53, ele revela tudo isso. Ele foi crucificado junto com malfeitores. O próprio capítulo 53 de Isaías. As suas vestes foram repartidas e sorteadas. Salmo 22. Ele foi abandonado. Salmo 22 também. Foram-lhe dados vinagre e fel, Salmo 69. Seus ossos não foram quebrados, Salmo 34. Seu lado foi transpassado, Zacarias 12. As trevas invadiram a terra, do meio-dia às 3 da tarde, em Amós capítulo 8. E ele fora sepultado no túmulo de um rico. E Isaías 53 já previa tudo isso. Significa que quando você ler o Evangelho, você vai ler o Evangelho fundamentado não simplesmente numa história ou numa linha do tempo de fatos acontecidos e que aquelas pessoas viram e registraram, mas sim de fatos que foram de fato, aconteceram, mas estes fatos, eles foram narrados na linha do tempo, mas também foram preditos, profetizados há muitos anos atrás. E o que Paulo está trazendo é, o resumo do Evangelho, ele é importante. O que eu estou recebendo e o que eu recebi, eu estou transmitindo a vocês, não porque eu recebi isso primeiro, mas porque isso tem uma importância tremenda. E apresenta um resumo bem antigo, não de algo que era uma percepção dele, ou uma interpretação dele, mas de algo que era antigo, que de fato tinha sido profetizado, que era descrito na história do povo judeu, e que apresenta o seguinte movimento do Evangelho. E o Evangelho é muito claro. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. E ele apareceu a Pedro e depois aos 12. Este movimento todo havia sido predefinido pelo Deus e impresso na história de Israel. E Paulo pôde decretar isso, ou compartilhar isso, dizendo, olha, aquilo que foi escrito também foi vivenciado por nós. Portanto, a ressurreição não é só um fato histórico, mas é um fato divino, e é nele que nós fundamentamos a nossa fé. E interessante é que ele faz essa introdução, dizendo da importância do Evangelho, da importância da morte e ressurreição de Cristo, de que isso estava situado na história da profecia, mas ele também apresenta um movimento dizendo, são 3 atos do Evangelho. Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, Cristo foi sepultado, mas ele ressuscitou. Por isso, quando nós olhamos o primeiro movimento do que Paulo está trazendo para nós, ele diz, Cristo morreu e foi sepultado pelos nossos pecados. Cristo morreu e foi sepultado pelos nossos pecados. Presta atenção na afirmação final, pelos nossos pecados. A morte de Jesus não foi um acidente. Não é consequência da rebeldia de Jesus para com os líderes da época, dizendo, eu sou o Messias, eu sou o prometido e vocês vão ter que me engolir. E a liderança atual se levanta contra Jesus, fica muito indignado e diz, nós vamos matar esse sujeito. Nada disso. A cruz está no centro do Evangelho. A cruz existiu por causa dos nossos pecados. Pecado e morte pecado e morte são duas coisas que sempre caminham juntos. Na verdade, a morte é consequência do pecado. E Paulo é categórico. Ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Pecado é coisa do homem. O meu cachorro não peca. Pecado é coisa do homem. Davi, quando ele é confrontado por Natã sobre o seu adultério, ele escreve o Salmo 51. Ele, diante de tudo aquilo que ele havia feito, ele tinha não só adulterado com Betseba, mas também mandado matar aquele que era o marido de Betseba, e ele carregado então dessa culpa e da consciência do pecado. No Salmo 51 ele diz: eu sei que sou pecador e desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe.
Davi não abre precedentes, ele diz: eu nasci com um DNA de pecado, eu nasci com a característica de ser humano pecador, eu nasci e fui concebido no próprio pecado, eu tenho toda a natureza humana pecadora, aquele que é distante de Deus em mim. Não há de forma nenhuma brecha para Davi dar uma outra oportunidade para ele que não seja pecador. Ele diz: eu nasci nessa condição, eu sou assim desde pequeno. Da mesma forma como quando Paulo, já no Novo Testamento, começa numa das cartas mais brilhantes dele, quando ele explica ao povo romano o que era que salvação de fato, logo no primeiro capítulo ele diz: escuta, estamos todos nós debaixo da ira de Deus, estamos todos nós sujeitos à ira de Deus por causa do pecado. Depois ele diz: o judeu, ele também está debaixo do pecado. O judeu não é uma categoria especial na face da terra, o judeu não é um patamar diferente na face da terra, uma comunidade, uma nação diferente que não tem, que nasce sem esse DNA. O judeu nasce, ele é pecador. Da mesma forma como aquele que não é gentil, aquele que é gentil, que não é judeu, este também nasce pecador. E o gentil era todo aquele que o próprio judeu apresentava como não sendo da sua comunidade, da sua nação. O gentil era o que não era judeu. E Paulo vem dizendo: escuta, o gentil também pecou, o judeu também pecou, estamos todos debaixo da ira de Deus. Deus fica indignado com o pecado e a ira de Deus, ela é revelada a nós. Pois bem, no capítulo 3, ele, ao explicar que estão todos debaixo do pecado, ele cita o Salmo 14 que diz: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um só. Significa que quando a gente lê a Bíblia mostra que o ser humano, eu, você, nós somos pecadores. E não é porque nós nos tornamos pecadores, nós nascemos nessa condição. Nós nascemos distante de Deus, nós nascemos com uma rebeldia em relação a Deus. E esta característica, ela é evidenciada por duas coisas. Primeiro, o texto, depois mais à frente, ele está mostrando que Cristo morreu pelos nossos pecados. E que ele venceu a morte. Significa que a morte é marca do pecado. A evidência de que existe pecado é a morte. Interessante que todas as vezes que nós vamos num velório, nós não estamos vendo um corpo num caixão dizendo: esse sujeito morreu porque pecou. Mas todas as vezes que nós vamos num velório, nós estamos vendo a evidência de que há pecado na humanidade, porque a morte trouxe o pecado. Isso é fato. Paulo está tratando com o povo de Corinto, que vivia debaixo da filosofia grega, e a filosofia grega ensinava o seguinte: o corpo, o físico, a matéria é ruim, mas o espírito, esse é bom. O corpo, o físico, a matéria acaba. Mas o espírito, esse dura para sempre. Então era algo como se nós estamos nesse período, nessa esfera, nessa dimensão, e nós vamos viver eternamente, mas isso aqui vai acabar e nós nos tornamos livres. Mas o que a Bíblia ensina é totalmente contrário. Morte é morte e nós estamos mortos. Efésios 2, Paulo escancara o verbo dizendo: ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos próprios pecados e delitos. Não era uma condição futura, mas já era uma condição presente, porque morte é morte física, mas é morte espiritual. A característica da gente é que nós somos mortos. Nós estamos mortos. E o pecado é evidenciado na morte física. Mas isso que a Bíblia nos ensina é que a morte física, ela traz a morte espiritual. Porque aquele que está vivo em Cristo Jesus, ainda que morra,
viverá. E isso foi tratado e ensinado por Jesus quando ele estava diante da morte do seu próprio amigo, e numa conversa com a irmã de Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque a nossa condição não é uma condição de morte espiritual, é uma condição de morte. Nós estamos mortos e o pecado evidencia isso. O cristão, ele acredita na ressurreição. Amanhã é a ressurreição de Cristo, aquele que venceu a morte no corpo, no físico. Porque ainda que a gente morra, nós viveremos. Porque a condição do ser humano é morte, e morte é morte. Segunda coisa é que a morte espiritual, a morte física, essa característica de estar morto, ela também nos traz a imposição de ídolos. O texto aqui não fala, mas na primeira Páscoa é interessante da gente ver o movimento da formação de ídolos. Quando a gente vai para a primeira Páscoa, existe um movimento de Deus que ele diz o seguinte: escuta, vocês estão presos aí no Egito, estão escravizados aí no Egito por 400 e tantos anos. Vocês vivem numa condição de não liberdade, de escravidão. Vocês não têm a própria casa, vocês não têm a vontade própria de poder fazer o que vocês querem, quando querem e como quiserem. Vocês estão sujeitos à ordem do faraó, e a situação está se tornando cada vez pior para vocês, porque o faraó e o povo do Egito estão olhando para vocês e dizendo: essa nação está crescendo no meio da gente, daqui a pouco eles se tornam maiores do que nós, então por causa disso, vamos pesar a mão mais forte sobre eles. E a condição de pecado nos torna cada vez mais sujeitos e amarrados a essa condição de morte. E a evidência de tudo isso é que se levanta um faraó, e o faraó, totalmente contrário a essa nação, pesa a mão sobre eles o tempo todo. O que é lindo na Bíblia é que na condição de escravos, o povo de Israel começa a clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor, Deus viu a aflição, e Deus desceu para solucionar o problema daquele povo. O movimento é que Deus ouviu, Ele viu e Ele desceu. E Ele pega um homem chamado Moisés e diz: Moisés, eu quero que você resolva o problema dessa nação, e eu estou aqui ouvindo, vendo e propondo aqui a libertação desse povo, então você vai fazer o seguinte. E ele passa todas as diretrizes, e eles começam então a peitar, e Moisés começa a peitar o faraó, dizendo: ó, Deus está mandando o povo dele, o povo de Israel, sair daqui, é bom você ouvir. E o faraó vai endurecendo o coração, e você conhece a história que 10 pragas são enviadas. A última praga é a morte do primogênito. E na morte do primogênito, Deus faz com o povo de Israel um acordo. Ele diz: vocês vão sair dessa escravidão. E será hoje, e se preparem. O negócio é o seguinte: a partir de agora, será o primeiro dia do primeiro mês, do primeiro ano da história de vocês. E o que eu vou propor para vocês é o seguinte: cada uma das famílias, separem para si um cabrito ou uma ovelha, e eles vão guardar esse cabrito. E vai ser proporcional, se uma família é muito grande, vai ter que ter um cabrito, uma ovelha. Agora, se é uma família muito pequena, reparta com as outras. Mas estejam preparados, vocês vão comer isso, junto com ervas amargas, com pão sem fermento e este cordeiro. Comam em pé, porque esta é a Páscoa. Eu vou passar sobre toda a nação, todo o Egito. E aqueles que prepararam este cordeiro, mas pegaram o sangue desse cordeiro e esfregaram, pintaram o batente das portas com este sangue, eu passo, e a morte não será aplicada, porque vocês terão vida.
O movimento de Deus foi: nós agora estamos tratando diretamente com a morte e com a vida. Só que Deus fala uma coisa que é interessantíssima. Ele chega em Êxodo 12, de 12 a 13, ele diz: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Os deuses do Egito tinham sido confrontados nas pragas. O Egito cresceu, por exemplo, na primeira praga, que foi a transformação da água do rio Nilo em sangue. Foi um confronto do próprio Deus com aqueles que consideravam ou que haviam colocado outras coisas no lugar de Deus, e isso é pecado. O pecado é caracterizado exatamente por isso. Quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida e nós colocamos qualquer outra coisa no centro da nossa vida. O povo egípcio, eles acreditavam que eles eram dádiva do Nilo. O Nilo, um rio sagrado, santo, havia tornado o Egito no que ele era. E Deus fere as águas do Nilo simplesmente porque o que Deus está fazendo é tratando com os ídolos daquele povo, com os deuses daquele povo. Porque a morte sempre é evidenciada pela presença de ídolos na vida daquele que está morto. Porque o que está vivo, ele acredita num Deus vivo. Portanto, quando Deus trabalha na primeira Páscoa, Ele está trabalhando também com a idolatria, e Deus também está despojando os ídolos daquele povo, dizendo: eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu vou lidar com esse povo. O que Paulo está nos ensinando de forma muito brilhante é o seguinte: escuta, este Deus, Cristo morreu pelos nossos pecados, e os pecados, eles são evidenciados pela morte, e eles são evidenciados pelos ídolos. Portanto, para que a morte seja vencida, para que a morte seja derrotada, os ídolos também serão vencidos e também serão derrotados, porque só tem vida quem centraliza o único e verdadeiro Deus, Cristo, no centro da sua vida. Não há outra vida que seja naquele que bate no peito e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Os ídolos caem diante deste Deus. Os outros deuses caem diante desse Deus. O juízo é aplicado sobre todos eles, porque o Deus único e verdadeiro, o autor da vida, se levanta dizendo: ainda que morram, vocês viverão, porque eu me tornei o Deus único e exclusivo da vida de vocês. E acabou. Por isso o texto continua nos ensinando que ele ressuscitou no terceiro dia. Ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou no terceiro dia. Não é um Deus que ficou cravado numa cruz. Não é um Deus que ficou lacrado numa tumba. É um Deus que foi cravado numa cruz. Um Deus que foi selado, lacrado numa tumba. Mas um Deus que ao terceiro dia saiu daquele lugar para que eu e você pudéssemos ter vidas, centralizando-o na nossa vida. A ressurreição de Cristo, ele é a doutrina central do Evangelho. Se Cristo tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, seria em vão a nossa fé, e seríamos de todos os mais dignos de compaixão. Mas nós acreditamos num Cristo que morreu e ressuscitou. Segunda coisa,
é que a ressurreição de Cristo é a garantia de que a ira de Deus foi aplacada. Se Cristo morreu e ressuscitou, dizendo: eu quero que vocês tenham vida e tenham vida em abundância, a ira de Deus que se acende contra o pecado foi satisfeita pelo sacrifício do Cordeiro, que ao terceiro dia ressuscitou, trazendo para mim e para você vida e a satisfação em relação à ira de Deus. Terceira coisa é que a ressurreição de Cristo nos prova que a morte não tem a última palavra. A ressurreição de Cristo não tem nenhuma forma de perder ou deixar a morte vencer. A morte não é a última palavra. Agora, dia 5 de maio, faz 1 ano que meu pai faleceu. Eu tenho a convicção plena de que mais cedo ou mais tarde, se Deus quiser, mais cedo, eu me encontrarei com Ele. Porque eu tenho a plena convicção de que a morte não é a última palavra, mas Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. E a quarta e última coisa, a morte foi vencida e a ressurreição de Cristo me faz viver uma vida santa e de proclamação. A morte foi vencida, significa que o pecado já não tem mais domínio sobre mim. Significa que eu agora conheço a vida plena, eu sou livre. O pecado já não mora, já não impera, já não administra, já não cuida, já não lidera mais esse corpo pecado, esse corpo mortal. Porque a partir de agora, eu tenho a plena convicção absoluta de que o meu Redentor vive. E porque Ele me vive, eu posso cada dia mais me tornar parecido com Ele. Eu posso cada dia mais vencer o pecado que tanto me dominava. Cada dia mais eu posso caminhar com aquele que é o autor e consumador da minha vida. Se antes eu estava morto, agora eu estou vivo e o pecado já não me controla mais. Portanto, a grande marca, a característica daquele que entendeu que Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, a grande certeza daquele que acredita num Cristo vivo, a certeza e a convicção daquele que caminha ao lado deste Cristo, não é uma vida derrotada pelo pecado, pelo contrário, é uma vida livre do pecado, que brilha Jesus Cristo, e porque brilha Jesus Cristo, não só odeia o pecado, como ama aquele que está do lado dele, que é pecador, e precisa conhecer do mesmo amor que lhe alcançou, alcançar o amigo que está do lado. Eu vivo para Cristo, eu vivo uma vida santa, mas vivo sem dúvida nenhuma, na plena certeza de que o mesmo amor que me alcançou, é o amor que eu preciso falar, para alcançar aqueles que estão mortos nos seus próprios pecados e delitos, que caminham, que rodeiam, que vivem ao meu lado. Eu existo agora, simplesmente para poder comunicar que Cristo os ama, e o que era difícil de ser pago, foi pago por Cristo. O que era impossível de ser pago, foi pago por Cristo. Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Cristo morreu pelo seu pecado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Cristo morreu para que você tenha vida, e vida em abundância nele, porque Ele obteve a vitória sobre tudo aquilo que lhe trazia condenação eterna. Pois o que primeiramente lhes transmiti, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. E no mesmo capítulo, um pouco mais para frente, Paulo chega citando Salmos, dizendo: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Vamos ler juntos esse texto? Onde está? Espera aí, gente. Quando eu digo para a gente ler juntos, é juntos. É uma coisa só. É como se nós fôssemos um. E eu queria que a gente lesse esse texto juntos. Vamos lá? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. amém. Amém. Nós acreditamos num Redentor vivo. Nós acreditamos num Redentor que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Nós acreditamos num Redentor que desceu dos céus simplesmente para provar o seu amor por nós, quando ainda nós éramos pecadores, e Ele assumiu a nossa morte para que pudéssemos ter vida nele. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã é Páscoa. Não é um dia para ser comemorado com a morte de Cristo, mas é um dia para a gente comemorar como aquele povo no Egito comemorou. Os deuses do Egito receberam a sua punição. Nós estamos comendo em pé, porque é hoje mesmo que eu saio da escravidão, porque Deus me deu vida. Deus abençoe sua vida.